E aí, pessoal? Vamos desenhar com a tia Sara? Então vamos começar com aquele oi amores de sempre, hein? Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, tava eu pesquisando na internet novos conceitos pra gente desenhar, quando encontrei esse conceito do meio a meio, que eu achei muito legal. Aqui nós temos metade da Ana e metade da Elsa, mas elas dividem a mesma expressão no olhar, porém o narizinho e a boquinha, o queixo, é um único rosto, mas está dividido em duas personagens diferentes, que são irmãs, que a gente conhece. E a ideia ficou muito legal, de você unificar duas coisas que você gosta dos personagens. Também posso dar esse exemplo aqui do Hora de Aventura. Eu achei que ficou muito bacana, o Finn e o Jake. Existe uma certa harmonia. Eles estão ligados pela boca, porém tem um traço no meio, né? Tem um traço bem dividido, coisa que não tem na Anna e na Elsa, que é um único rosto. Esse traço no meio mostra que são dois personagens, mas o tamanho é proporcional. A cabeça do Jake bate aqui, ó, na peitoral do Finn, e a boca na mesma altura, e o bigode do Jake tá na mesma altura do gorrinho do Finn. Então existe uma certa harmonia, né, pra gente observar. Como que eu posso tentar trabalhar esse conceito? Eu acho que a forma mais fácil é você começar de um desenho, de uma estrutura básica que você faria um desenho normal. Como se fosse um desenho normal, faz de conta que você não fosse ainda fazer essa dualidade, tá bom? E aí você, já tendo essa forma parecida, pelo menos na estrutura básica, daí sim você divide no meio, para você fazer cada lado com uma expressão e assim você conseguir trabalhar essa questão de dois desenhos em um só. Se você for pegar na internet duas ideias, é importante que eles tenham a mesma altura dos olhos, a mesma altura da boca, ou pelo menos o queixo, numa altura equiparada. E assim vai ficar muito mais fácil você fazer essa junção desses dois desenhos. Porque assim vai parecer uma harmonia, um rosto só. Como aqui, no rostinho da Dama e do Vagabundo, que é um desenho da Disney muito legal, é um casal canino, né? Eles dividem a mesma fisionomia, assim como na Anna e na Elsa. É um único rosto canino, mas pelas cores você observa que cada um é personagem. Já é bem diferente trabalhado aqui no Timão e no Pumba, que é o mesmo conceito, porém, mesmo conceito sendo o mesmo, foi feito de outra forma. Tem esse traço no meio, os olhos estão na mesma altura, o focinho, a boca, mas são estruturas totalmente diferentes. Ó. A expressão do Timão e a expressão do Puma são expressões diferentes. Mas ficou muito bacana mesmo assim o trabalho, porque teve esse equilíbrio, teve essa harmonia no tamanho. Eu acho que é isso que fica muito legal. Também temos aqui uma outra forma de expressar isso, que é esse desenho realista. Esse desenho realista, aparentemente, é o Tony Stark e o Homem de Ferro, né? Eu acredito que foi feito desenhado mesmo, acho que não é digital não, porque tem alguns traços que dá pra você ver risco de lápis, então não sei. Ele não está exatamente igual, exatamente equilibrado. Os olhos estão, a altura dos olhos, mas o queixo não está, o ombro está equilibrado e o início da cabeça, o que faz esse desenho ter uma harmonia mais legal. Também tenho aqui, ó, esse exemplo em grafite. Eu acho muito legal esse trabalho em preto e branco em grafite. O ombro e a estrutura da cabeça é a mesma, mas os olhos, cada um tem uma expressão. Eu acho isso bacana. Cada olhar com uma expressão. Você pode explorar mais formas de desenhar a expressão, sabe? Você pode estudar outras formas de desenhar a expressão e trabalhar num único desenho, o bem e o mal, ou como você quiser colocar. Também temos esse exemplo sobre posições. Podem ser dois personagens na mesma posição, dividindo um desenho, assim como eu coloquei essas duas irmãs. Eu vi alguns vídeos na internet com esse conceito. Esse cara, por exemplo, aqui, você observa que os olhos e o queixo, né, estão dividindo, mas o resto da estrutura é diferente. Então você não precisa exatamente ter o rosto todo igual para ficar legal essa ideia de harmonia entre duas faces. Aqui eu coloquei em exemplo cabelo, né? Com esse traço no meio, eu tenho um cabelo de um lado de um jeito e do outro de outro jeito. Porém, esse cabelo poderia estar unificado em uma única harmonia. Assim como esse rosto que eu coloquei aqui do lado. Um lado bem expressivo o traço e o outro lado não. Tá de uma forma harmoniosa, mas tranquila, assim, sabe? Nisso você pode explorar formas no olhar, expressões no olhar. Você pode colocar
cada lado com uma expressão. Isso ia ficar muito interessante. Eu acho que ia ficar muito divertido esse rosto. Você também pode brincar com as expressões da boca. A boca tem esse poder também de expressar alegria, tristeza, objeção, enfim. O nariz não tem tanto esse poder, mas tá tudo bem. Você pode unificar os personagens pelo nariz e brincar apenas com as outras fisionomias, com as outras características. Coloquei aqui, por exemplo, essas 3 máscaras do teatro, né? Eles expressam emoções diferentes. Olha, é um pouco confuso de olhar? É, mas dá para entender bem esse conceito. Quando você conseguir desenhar esse conceito, a parte de criação de pintura vai ficar mais divertida. E você pode criar com a questão do contraste das cores. Olha aqui, tem claro e escuro. O Homem-Aranha tem mais luz do que o Venom. Está trabalhado no vermelho, em oposto ao azul, porém tem uma luz azul. Essa luz azul também encontramos no Venom, mas ele está trabalhado com uma luz vermelha. São opostos que se complementam, fica muito legal, sabe? É quase um tabuleiro de xadrez. A pessoa jogou 2 cores. Se eu for falar daquela aula de paleta de cores, ele trabalhou aí cores limitadas entre azul, vermelho, preto e branco. E assim ele conseguiu criar uma grande obra, né? Não está exatamente igual a altura dos olhos e da fisionomia, a boca é totalmente diferente, óbvio, mas o tamanho da cabeça é o mesmo. Então já dá essa harmonia para o nosso olhar e entender o que ele fez. Ah, professora, então tá fácil. Vou pegar 2 desenhos e vou juntar no meio, já era? Vamos ver se é assim mesmo? Peguei uma foto da minha filha, tirei uma foto na mesma posição, mandando um beijinho. E falei, vou testar, né? Será que vai dar certo? Vamos ver aqui. Não deu muito certo, não. Ficou esquisito? Ficou esquisito. Vamos ver o que eu errei? Porque é no erro que a gente aprende. Então vamos falar aqui dos erros a serem melhorados. Os olhares. O olhar, mesmo direcionamento no olhar. O olho tem que estar olhando para o mesmo lado. Os 2 olhos tem que estar com o mesmo direcionamento para o mesmo lado. Assim, ganha uma naturalidade, uma harmonia nesse olhar. Equivalência no tamanho e na estrutura. Tinha que ter o mesmo tamanho na testa, no queixo, no olho. Alguma coisa aqui teria que ser mais familiar na estrutura. Como é uma cabeça de uma adulta e de uma criança, ficou difícil ficar equivalente à estrutura. E a mesma posição. As 2 pessoas que você vai utilizar tem que estar na mesma posição. Aí fica mais fácil você conseguir o quê? A harmonia de 2 metades. Porque o legal desse desenho é isso. É ele ter a harmonia entre 2 metades. Senão, não é um trabalho bem feito, não é verdade? Peguei aqui como exemplo também aqueles desenhos kawaii que a gente fez em outra aula, que a gente estudou kawaii em outra aula. E aí eu pensei, se eles têm a mesma estrutura no olhar, no sorriso, vai ser fácil juntar. Vamos ver como ficou? A torrada ficou fácil, porque ela já tinha o mesmo tamanho. Isso deixou ela sem graça. Não parece que eu unifiquei 2 desenhos, parece que é um desenho só. Já o caso desse ovinho, o ovinho cru e o ovinho frito, eu amei. Porque ficou bem diferente, né? O sorriso, e eles dividem a altura dos olhos, mas em volta ficou tudo diferente. Eu acho que isso é muito legal. Acho que essa é a verdadeira característica desse conceito. Aqui, ó, uma xícara de chá e uma xícara de café. O tamanho é o mesmo, então é fácil unificar. É fácil você procurar 2 desenhos que a estrutura do tamanho seja a mesma. Mas no meio, o sorriso é diferente. Eu achei isso legal. Deixei assim para exatamente mostrar que são rostos diferentes, não é uma xícara pintada no meio. O bule e a panela. Ficou muito legal essa frigideira e esse bule. O olho tá diferente. A boca, o sorriso é quase igual, mas o desenho é totalmente diferente. A estrutura da panela se encaixa no tamanho do bule, então você tem que procurar formas de encaixar as 2 partes. Porém, aqui do lado, que eu coloquei a tigela de cereal e a rosquinha, eu não gostei muito do resultado. Eu coloquei essa sobrancelha, mas deixou esse desenho muito igual, não parece mais metade, parece que é uma coisa só. Eu acho que se você colocar muitas características iguais dos 2 lados, perde um pouco essa graça desse conceito. Então, para você realizar um desenho meio a meio, você vai procurar basear esses 2 desenhos na mesma altura em relação aos olhos, na mesma altura em relação à boca e o queixo. Ou pelo menos um desses itens, pode ser talvez até o nariz. Ou você pode usar a mesma posição, se for posições opostas. Ou você pode, no rostinho, fazer uma harmonia sem o traço, mas fazer uma harmonia entre esses 2 personagens que possivelmente seriam os 2 personagens que você mais gosta, né? Imagino eu.
Eu encontrei na internet ideias muito legais do Luan Gomes. Se você quiser, vai lá pesquisar. O Luan Gomes tem uns desenhos muito legais sobre isso no Pinterest e no Instagram dele. Eu encontrei coisas bem legais. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Beijão pra todo mundo aí. Se cuida, fica em casa, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem a máscara, tudo isso aí, beleza? Se desenharem, manda pra tia Sara. Eu acho que ia ficar muito legal um irmão começar um desenho e talvez o outro irmão terminar. Seria um bom exercício em família, hein? Beijão. Fica com Deus. Até mais.